Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é na disciplina de português. Vamos utilizar o nosso livro Coque número 1 e vamos falar um pouquinho sobre a gramática. Já pegaram o livro? Eu vou aguardar um minutinho, hein? Vamos pegar o nosso livro. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a gramática. Vocês sabem o que é a gramática? Já conheceram a gramática? Não? Então tá na hora de conhecer. A gramática nada mais é do que uma norma estabelecida para facilitar, para padronizar a leitura, a escrita e a fala. Entenderam? Não? Então vamos lá. A gramática, ela tem como finalidade de estabelecer algumas regras para a escrita e para a fala. Por quê? Porque imaginem vocês se não existisse nenhuma regra na escrita e na fala. As pessoas iam conseguir se entender? Acho que não, né? Cada um ia escrever de uma maneira diferente, cada um ia escrever com um código diferente e na hora da comunicação ia ficar bem difícil. Então a gramática foi criada para estabelecer um padrão, uma regra para que todas as pessoas conseguissem escrever e falar da mesma maneira. Entenderam para que serve a gramática? Então, porém, o uso dessas regras da gramática, às vezes eles podem sofrer algumas modificações. Vamos ver quais são esses exemplos? Às vezes, a gramática muda de acordo com para quem você está escrevendo, o que você está escrevendo, aonde você está escrevendo. Conseguem perceber? Olha só, vamos supor que eu vou escrever para um amigo, vou escrever uma mensagem no WhatsApp ou vou escrever um bilhete para um amigo. Para esse amigo, eu posso escrever de uma forma diferente, eu posso usar palavras mais carinhosas, posso chamar ele com um apelido, escrever várias coisas. Por quê? Eu estou escrevendo de uma forma informal. Então eu posso escrever de uma maneira mais carinhosa. Mas se eu for escrever uma carta ou um ofício, vamos supor, para o presidente, eu posso escrever dessa forma? De uma forma carinhosa, chamando ele de amigo. Não, né? Eu tenho que escrever de uma forma mais formal. Então, às vezes a gramática ela sofre algumas alterações na escrita de acordo com o que vamos escrever e para quem vamos escrever. Entenderam? Para que haja também, para que facilite a comunicação entre as pessoas, foram criados nomes. Como assim, tia Denise, nomes? Sim, para cada coisa foi criado um nome. Por exemplo, caderno, borracha, lápis, quadro, pincel, cada coisa tem o seu nome. Exemplo que eu coloquei aqui também, guarda-chuva, livro. Por que foi criado os nomes? Também foram criados esses nomes para facilitar a comunicação entre as pessoas. Lembra o que eu falei? Imaginem, se além de escrever, as pessoas começassem a dar nome às coisas aleatoriamente. Cada um dava o nome que quisesse. Exemplo, esse aqui é um guarda-chuva, mas eu não quero chamar de guarda-chuva. Eu vou chamar ele de martelo. Você ia chamar de guarda-chuva. Imagine se a gente conseguisse entender. Não, né? Por isso, foi criado esse padrão de escrita e de nomes, que cada coisa tem o seu nome. Entenderam aí? E na gramática, o nome dado às coisas, o nome dado a cada objeto, ou cada sentimento, ou cada coisa, ele é chamado de substantivo. Ou seja, na gramática, o substantivo é o nome dado às coisas, entenderam? Aos objetos, aos sentimentos, às ações. Então, substantivo nada mais é o nome que é dado a tudo aquilo que existe. Entendeu?
Entenderam? Exemplo: pessoas, animais, objetos, ideias, sentimentos, entre outros. Além disso, os substantivos, ou seja, o nome que é dado às coisas, eles podem ser escritos de duas maneiras. Quais são elas? Primeira, com a inicial maiúscula ou com a inicial minúscula. Tia, mas como que eu vou saber quando um substantivo é escrito com letra maiúscula? Vamos descobrir? O substantivo, ele é escrito com letra maiúscula, ou seja, o nome é escrito com letra maiúscula quando ele nomeia seres em particular. Exemplo: Denise, o meu nome. Ele é escrito inicial com letra maiúscula. Por quê? Porque é um nome próprio, é meu, particular. Então, ele é escrito com letra maiúscula, inicial maiúscula. Vamos supor também o nome do lugar onde você mora, da cidade. Riacho Fundo, Samambaia, Ceilândia, Brasília. Todos esses são nomes próprios das cidades. Então, eles são escritos com letra maiúscula. E também temos aqueles nomes substantivos que são escritos com letra minúsculas. Eles nomeiam seres em geral, que não são próprios. Ou seja, crianças. Eu estou falando de uma criança específica? Não, eu estou falando no geral. Crianças. Então, ele vai ser com letra minúscula. Bola. Bola? Estou falando de uma bola específica? Tem uma bola? Não, é no geral. Então, todas essas palavras, todos esses substantivos são escritos com a inicial minúscula. E agora, eu convido a vocês a praticarem um pouquinho aí o que é a gramática, já sabem. São normas estabelecidas para facilitar a comunicação, facilitar a escrita e a fala. E o substantivo, que são os nomes dados a todas as coisas que existem. Entenderam, né? E além disso, tem o substantivo próprio e o comum. O substantivo próprio, que são os nomes particulares, os nomes próprios, são iniciados com letras maiúsculas. E o substantivo comum, que são as palavras no geral, são iniciados com letra minúscula. Revisado aí, né? Então agora vocês vão praticar. A atividade de hoje vai ser no livro Coque, número 1, páginas 94 a 98. Ok? E aí, na próxima aula nós vamos corrigir essa atividade. Um beijo, fica com Deus!